Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de Albert Camus aqui no Projeto Clássico. Sim, estamos começando o mês de fevereiro e a gente vai ler O Estrangeiro, que é um dos maiores clássicos do século XX. E hoje a gente fala do autor para começar o nosso mês bem. Mas antes de dar sequência a esse vídeo, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem no Instagram, que tem mais informações lá, e tem live amanhã, segunda, às 8 da noite. Enfim, é isso, me sigam lá e acompanhem aqui essa história do Albert Camus, que eu descobri assistindo vídeos na internet, coisa que eu fazia antes e dei uma paradinha, nem sei porquê. Mas, por exemplo, eu deixo aqui na descrição o link para o vídeo do Literatura Fundamental, que é excelente, tem vários autores abordados e as suas principais obras, e eu me inspirei bastante nesse vídeo para trazer essas informações, é bem mais resumido, e eu juntei outras coisas que eu li, enfim. Então vamos falar um pouquinho do Albert Camus, que nasce na Argélia em 1913. Então ele é um franco-argelino, ele é francês, né? Nascido na Argélia, esse é o fato. O pai dele é da Alsácia, a mãe acho que é de origem espanhola, mas o pai logo vai para a Primeira Guerra Mundial e morre numa grande batalha que, vixe, matou muita gente, o pai dele acaba morrendo. E aí, gente, ele vai ter uma infância muito pobre, né? Eles moram em zona rural mesmo, é uma vida muito simples. A mãe acho que lava roupa para fora, é uma situação bem complicada mesmo. Só que na Argélia, colônia francesa, existiam muitas escolas boas, né? Escolas francesas. E ele vai estudar, né? Ele começa estudando naquelas assim de: nossa, daqui a pouco eu vou ter que parar de estudar para poder sustentar minha família, porque era bem pobre mesmo, né? Só que um professor o impede de fazer isso, faz com que ele estude mesmo. E ele vai concluir ensino médio e vai chegar à universidade. Na universidade, ele não vai seguir carreira acadêmica, ele acaba saindo para ser jornalista. Ele precisa trabalhar, né? Só que na Argélia não tá muito fácil para ele não, porque ele tem aí colocações, ideias já muito antagônicas talvez ao que acontecia ali na Argélia, então ele é meio perseguido, né? Ele já começa a escrever ensaios, peças de teatro, e ele faz isso em ciclos. Quando ele tem um ciclo do absurdo, por exemplo, ele vai escrever uma peça de teatro, vai escrever ensaios e vai escrever o livro, né? Que vai ser o primeiro deles, O Estrangeiro. Mas isso, ele vai para Paris, né? Como ele não consegue trabalho ali na Argélia, ele parte para Paris e chegando lá, ele tem essa sensação de não pertencimento, porque ele nasceu em Argel, né? Na Argélia, ele não tem esse vínculo com Paris, ele não é também tão bem recebido assim. Ele se sente um estrangeiro. Aí vem algumas das hipóteses para esse O Estrangeiro, né? Seria o próprio sentimento dele de estrangeiro, sendo um francês em Paris, né? Esse certo antagonismo, né? Ou ainda, né, e aí a gente começa a entrar na esfera do absurdismo, né, que era uma das questões que ele gostava de falar a respeito, né? Será que ele se sentia um estrangeiro no mundo? Ele não se encaixava naquele mundo ou nesse mundo que nós vivemos? Ou ele se sentia ali estrangeiro com ele mesmo, né? Numa coisa bem ele com ele mesmo? Não sei, né? Na introdução de uma das edições do Estrangeiro, a gente vai encontrar que ele tinha esse lance de consciência, né? De uma consciência esvaziada, uma consciência estranha, uma consciência estrangeira. Enfim, não sei exatamente de onde vem o estrangeiro, mas o fato é que a gente entra nessa esfera do absurdo, nesse ciclo do absurdo. O que é isso, né? Seria uma vida sem sentido,
Você olhar para o mundo e não entender o que você está fazendo ali, sabe? Por que eu vou trabalhar? Por que eu tenho que casar? Por que sabe? Nada faz sentido. Por que eu tô fazendo tudo isso, né? Essa sensação meio paradoxal, meio absurda, de você não se encontrar nesse mundão. Esse seria o absurdismo e a obra dele tá bem permeada disso. E no estrangeiro, eu acho que a gente vai encontrar muito disso, né? O personagem principal, acho que é Meursault o nome dele, a gente vai perceber, eu não li ainda, eu só ouvi nos vídeos e li um pouquinho a respeito, a gente vai perceber que ele é um cara apático, que tanto faz, tanto fez tudo na vida dele. E isso, né, passa pra gente, pô, uma apatia, tanto faz se a mãe morreu, tanto faz se o cara foi assassinado, tanto faz se eu tomo um sorvete, tanto faz se eu morro hoje ou se eu morro daqui a 60 anos. Entendem que existe aí um paradoxo e essa falta de sentido, né? E essa apatia, tanto faz pra mim. Mas eu acho que o tanto faz pra mim, ele coloca para provocar o leitor, porque na obra dele, o leitor é o grande personagem, é o grande narrador, é a grande consciência. Ele joga a apatia de um personagem, do protagonista, para mexer com a nossa apatia quando a gente está lendo. Porque nós é que vamos refletir a respeito daquilo. Então, uma característica dessa história é que ele não nos dá reflexões prontas. Ele nos provoca com essa apatia para a gente pensar sobre a nossa vida, né? Então, o leitor ganha aí um papel nunca antes visto na literatura. Ele inova o Camus com o estrangeiro, né? Então, ele vai fazer muito sucesso. Então, voltando para Paris, né? Ele escreve o livro, ele tinha amigos na principal editora francesa que o ajudam a publicar, e ele tá no métier também, então ele consegue se lançar como escritor aí de livros e vai ter bastante sucesso, né? E ele trabalha durante a Segunda Guerra Mundial no jornalismo da resistência, na resistência contra aí os nazistas, divulgando ideias, né? Acho que esse era o grande papel da resistência francesa, né? E ele aí é amigo do Sartre, por exemplo. Porém, quando termina a Segunda Guerra, os dois se estranham. Por quê? Grande parte dos escritores da época estavam todos trabalhando unidos nessa resistência contra os nazistas. Assim que terminou, as ideologias de cada um começaram a despontar, né? Então eles eram mais comunistas, esses escritores, coisa que o Camus não era. Ele era um pacifista e ele não aceitava muito a postura da Rússia ou União Soviética, não sei exatamente, nessa época. Então ele vai escrever contra isso e vai brigar com o Sartre. Eles ficam inimigos a partir de então. É um pouquinho assim interessante essa história, né? Esses altos e baixos, né? Enfim, em 49 ele vem para o Brasil. Sim, vai para Iguape. Acho que é o Oswald de Andrade, que é o cicerone dele, e vai ser um momento bem importante na vida dele. Ele vai produzir obras e tem um impacto aí. O Brasil tem um impacto importante na vida dele. Olha que interessante. Em 57, ele vai ganhar o Nobel de Literatura. Em 1960, ele morre. Ele morre jovem, né? Para quem nasceu aí em 1913, morre em 1960, sim. Ele tinha tuberculose, ele participou dessa resistência na Segunda Guerra, mas ele vai morrer num acidente de carro. Ele estava em outra, acho que estava voltando para Paris, estava em outra cidade, e estava com o editor dele, se não me engano. Ele tinha comprado passagens de trem para voltar, mas o editor insiste para que ele vá de carro com a família dele, né? Que tá tudo certo e vai. Ele não quer muito, mas acaba aceitando. E nessa ida de carro, ele sofre um acidente e ele morre na hora. O editor morre alguns dias depois no hospital, né? E assim, o que eu achei interessante na internet, eu li alguma coisa de
que existe aí uma teoria da conspiração que ele teria sido assassinado. Sim, a mando da União Soviética, Rússia, sei lá. Eu achei essa parte bem interessante. Já que ele era contrário àquele regime comunista, ele era um pacifista e não tolerava as ações que a Rússia estava tomando até então, e essa campanha contra teria feito com que eles tentassem matá-lo ou tivessem de fato assassinado nesse acidente. Eu não sei, na verdade, isso aí fica um pouco de pimenta na história para ver se a gente descobre nesse mês seguinte aqui. Mas o importante nisso tudo, gente, é que a gente vai ler O Estrangeiro, esse grande clássico do século XX, que coloca o leitor numa posição nova e privilegiada, aquela que vai refletir, que vai se incomodar com a apatia do sujeito lá do Meursault e vai refletir, vai levar consigo essa história. Na hora que tá tomando banho, que vai dormir, que tá lavando a louça, por que acontece tudo aquilo no estrangeiro, né? Esse é o clássico, né? Que tem várias camadas e que não nos deixa indiferentes. Nesse caso, é muito mais do que não ficar indiferente, é você ficar refletindo sobre essa história. Então é isso, esse mês a gente lê O Estrangeiro, de Albert Camus, e a gente se vê no próximo vídeo.